Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos na disciplina Fundamentos Socioculturais da Educação. Estamos na unidade de aprendizagem 3, Relações entre a Escola e a Sociedade. O tema da aula de vocês hoje é Émile Durkheim. Para a gente retomar um pouquinho, na última aula nós conversamos sobre o surgimento da sociologia. Dissemos que a sociologia ela surgiu como uma proposta de estudar cientificamente a sociedade, especialmente a sociedade industrial, urbana, capitalista, que surgiu a partir do século XVIII na Europa e se espalhou depois disso para a maior parte do mundo. Nós vimos na primeira aula que os pensadores fundadores da sociologia foram Durkheim, Marx e Weber. O Durkheim como um pensador conservador, o Karl Marx como um pensador revolucionário e o Max Weber como um pensador reformista, todos eles em relação à sociedade industrial urbana capitalista. E o herdeiro deles, Pierre Bourdieu, que vai tentar conciliar o pensamento dos três. Então, nós vamos, nessa sequência de aulas, vamos discutir um pouquinho do pensamento desses autores aí. A nossa proposta hoje é pensar o Durkheim. O Durkheim, ele viveu no século XIX, ele foi bastante influenciado pelo pensamento positivista do Auguste Comte. Ele é o primeiro pensador que vai levar a sociologia para a universidade. Então, a sociologia ela ganha um estatuto de ciência, né, de disciplina universitária, graças ao Durkheim. E ele vai desenvolver um conjunto de conceitos que foram discutidos, analisados, refutados, complementados pelos demais pensadores a partir de então. O Durkheim, ele é bastante influenciado pela característica das ciências do século XIX, que eram ciências que defendiam basicamente a separação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. Os cientistas entendiam que o pesquisador tinha que tratar o seu objeto de pesquisa como uma coisa e não estabelecer nenhum laço afetivo e nenhum laço de interesse em relação ao seu objeto de pesquisa. Então, a busca por uma total imparcialidade para se alcançar os resultados da pesquisa. E isso faz com que a gente entenda bastante o pensamento do Durkheim, que vocês estão vendo aqui uma imagem, uma fotografia dele já com uma certa idade. Assim como os cientistas das áreas das ciências da natureza, da biologia, da física, da química e os desdobramentos dessa área, ele entendia também que a sociedade deveria ser analisada cientificamente, sem que o cientista se envolvesse de forma alguma com este objeto de pesquisa. Então, a sociedade tem que ser analisada também como uma coisa. Essa é o ponto de partida do Durkheim. Necessária uma análise da sociedade com todo o distanciamento. A sociedade é uma coisa, ou ela é o resultado de um conjunto de coisas que não dependem das ações humanas, ok? Então, a partir disso, ele vai desenvolver o seguinte pensamento, que vai estruturar os outros pensamentos. Quando nós nascemos, quando cada um de nós nasce, a sociedade já existe. Não somos nós que fazemos a sociedade. Nós passamos a fazer parte dessa sociedade. Essa sociedade ela já está organizada, ela já tem as regras, já tem as leis,
já tem os costumes, já tem os valores, já tem as normas, já tem a forma de se organizar, se é um país com presidente, se é um país com rei, se é um parlamentarismo, se é um presidencialismo, tudo isso já existe antes que nós nascemos, ok? Então, existe uma herança social. O indivíduo, e qual é a função do indivíduo nessa sociedade a partir do momento em que ele nasce? Ele tem que se adaptar à sociedade existente. Essa é uma pista para a gente entender por que o Durkheim é um pensador conservador. Ele estava analisando a sociedade capitalista do século XX, da Revolução Industrial, da urbanização. Ele entendia que aquele modelo de sociedade capitalista era o modelo ideal e que cabia a nós, todos os indivíduos, nos adaptarmos a este modelo, já que a sociedade tinha chegado no nível máximo de civilização, de evolução e de desenvolvimento com a sociedade capitalista. Ok. Bom, eu disse lá atrás que esse pensamento se apoia na ideia de que a sociedade deve ser analisada como uma coisa ou como resultado de conjunto de coisas. Este conjunto de coisas, que já existem, que determinam regras que se impõem aos indivíduos, o Durkheim chamou de fatos sociais. Esse é um conceito que a gente não pode perder de vista. Tudo que existe antes do ser humano, do indivíduo nascer, e que acaba de uma forma ou de outra moldando esse indivíduo para que ele faça parte da sociedade, recebe o nome de fatos sociais. A educação, as leis, o governo, a cultura, os valores, a religião, tudo isso são fatos sociais do ponto do Durkheim. A partir dessa ideia, ele vai caracterizar os fatos sociais. Os fatos sociais, eles são sempre exteriores ao indivíduo. Então, a primeira característica dos fatos sociais é a característica da exterioridade. Elas existem na sociedade, elas estão fora do indivíduo. A generalidade, ou seja, elas valem igualmente para todos os indivíduos. Por exemplo, as leis, por exemplo, os costumes. Elas foram feitas fora do indivíduo e valem para todos os indivíduos. E a coercitividade, ou seja, todos os fatos sociais, eles acabam exercendo um grau de imposição maior ou menor sobre os indivíduos para que esses indivíduos se enquadrem nessa sociedade. Então, coerção é uma imposição, nem sempre de forma violenta, mas é uma imposição. Então, veja, as leis, elas são fatos sociais. Elas são exteriores a todos nós, elas já existem antes de nós nascermos, muitas continuarão existindo depois que nós morrermos. Elas valem ou deveriam valer para todos os indivíduos. E essas leis obrigam os indivíduos a se comportarem de uma determinada forma. Exemplo, a lei de trânsito que obriga o uso do cinto de segurança. É exterior, foi feita não pelo indivíduo, mas fora, vale para todos os indivíduos e ela obriga o indivíduo a ter um determinado comportamento. Então, essas são as características iniciais dos fatos sociais que estruturam o pensamento do Durkheim. Ele vai dizer também que o ser humano, né, nós vimos lá, todos os pensadores da sociologia entendem que nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, nós precisamos viver em sociedade, inclusive para a nossa própria sobrevivência, já que a gente não pode fazer tudo
sem a ajuda das outras pessoas. Então, nós vivemos em sociedade. Ao viver em sociedade, nós criamos laços sociais. O ser humano, na visão do Durkheim e dos vários pensadores, criam laços sociais, porque nós dependemos uns dos outros. A estes laços sociais, o Durkheim dá o nome de solidariedade. Nós já falamos sobre isso no início da nossa disciplina, que não é aquela solidariedade que as pessoas praticam em querer ajudar as pessoas que estão vivendo, né, o altruísmo. Não, é uma outra ideia de solidariedade. A ideia de que nós dependemos das várias pessoas, de várias pessoas para viver em sociedade. É essa a ideia de solidariedade. Então, aquela ideia de solidariedade inicial que eu apresentei para vocês, que nós dependemos uns dos outros, essa ideia, esse conceito é o conceito desenvolvido pelo Durkheim. Bom, nas ideias dele, nas pesquisas, nos livros que ele escreveu, ele vai aprofundando e vai detalhando essas ideias. E ele vai dizer que que as sociedades, ao longo da história, produziram basicamente dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica, automática, que ele reconhece em sociedades que são mais simples ou em sociedades que são tradicionais. Um exemplo que ele dá disso é em relação às tribos indígenas, as tribos africanas, neozelandesas, ou as próprias comunidades das quais a gente acaba fazendo parte. Então, essa solidariedade, esses laços, eles são automáticos. Nós estamos ligados automaticamente a esses indivíduos e nós percebemos isso e está tudo bem, né? Ninguém precisa ensinar para um indígena que ele depende de toda a tribo para que a sobrevivência dele seja garantida. E ele faz parte disso, está automatizado. Existem sociedades que são mais complexas, nas quais essa percepção da solidariedade ela acaba sendo um pouco mais dificultada. Inclusive, a própria criação de laços é dificultada. Então, sociedades complexas como a nossa. Então, nós vivemos num país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo tem em torno de 15 milhões de habitantes, e nós estamos ligados, só pensando a cidade de São Paulo, estamos ligados a quase todos os habitantes da cidade, de uma forma ou de outra. Então, existe uma solidariedade, só que essa solidariedade não é mais mecânica, automática, ela é orgânica, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser criada. E aí entra, do ponto de vista do Durkheim, o papel da educação formal, ou seja, o papel da escola. A escola é o lugar primordial onde os indivíduos aprendem a viver e conviver em sociedade, porque os laços são frágeis, nós não conseguimos perceber ou manter os laços sociais com pessoas que são tão distantes e tão diferentes de nós. A escola, para o Durkheim, tem essa função primordial. Por isso que, na visão do Durkheim, a escola, a educação, é responsabilidade do Estado e não da família, porque é o Estado que tem que garantir que todos os indivíduos estejam
adequados a viver nessa sociedade e tenham desenvolvido essa solidariedade orgânica e compreendido essa sua necessidade de viver na sociedade, de respeitar e obedecer. Essa palavra é muito importante, obedecer às leis, às regras, os costumes, as tradições. A educação, voltando lá no nosso pensamento inicial. A educação é um fato social, ela é exterior aos indivíduos, a educação formal, ela acontece para todos os indivíduos e ela exerce coerção. Ela impõe determinados padrões de comportamento. Então, para o Durkheim, a escola ela é o motor principal da coerção social. É na escola que o indivíduo aprende as regras, as normas e os valores da sociedade. E aí ele vai identificar algumas funções que são extremamente importantes para garantir essa coerção social exercida pela escola. Então, a escola é um lugar onde ocorre a assimilação da herança social. Então, as pessoas vão para a escola e vão aprender o conhecimento que foi produzido socialmente, produzido e é reconhecido socialmente. E aí a gente entende por quê. Disciplinas como história, matemática, língua portuguesa, ciências, geografia, foram escolhidas para serem ensinadas na escola, e não aula de xadrez, ou corte e costura, ou aula de culinária, né? Esses conhecimentos são aqueles que são reconhecidos como a herança, o conhecimento socialmente produzido, e a escola vai transmitir este conhecimento. Por isso que a escola permite ao indivíduo assimilar essa herança cultural. Ele não vai só assimilar, como ele vai reproduzir. Ou seja, ele vai valorizar, dizer, por exemplo, que a matemática é mais importante que a culinária, ou que corte e costura, porque ele aprendeu na escola que isso é mais importante e ele vai reproduzir isso socialmente, mantendo a sociedade do jeito que ela está. Por isso que o Durkheim é um pensador conservador. E aí, ele também vai dizer que a escola é um lugar onde ocorre a socialização, mais um conceito super importante para a gente pensar. Essa socialização, ela tem a ver com a ideia de uma consciência coletiva, um outro conceito do Durkheim. O que é essa consciência coletiva? É a consciência de que eu faço parte de uma sociedade que tem uma herança social e eu tenho que aprender a dar valor a ela. Ok? Então, essa consciência coletiva é essa consciência de que eu faço parte de um grupo. E a escola também ela tem que garantir a adaptação do indivíduo à sociedade. Ele tem que ser formatado para viver nessa sociedade. E, de forma alguma, pode criticar essa sociedade. O indivíduo que critica a sociedade é um indivíduo que está em desacordo. É um indivíduo que, pensando a sociedade como um corpo humano, seria uma célula doente. E uma célula doente precisa ser tratada para voltar o corpo a funcionar, o organismo a funcionar perfeitamente. Então, a escola, ela é o motor da coerção social para o Durkheim. E aí, se a gente pensar a escola hoje, né, mais de 100 anos depois, 150 anos depois que o Durkheim discutiu essas ideias, a gente continua vendo uma escola que pratica tudo isso, né, que ela dissemina a herança social considerada de valor, ela faz com que os indivíduos reproduzam,
elas fazem com que o indivíduo acabe construindo uma consciência de dar valor para determinados conhecimentos e saberes em detrimento de outros. Então, imaginem, existem saberes tradicionais como os saberes das mulheres rendeiras, né, das rendas de bilro. Esse é um saber que precisa ser valorizado socialmente? Para o Durkheim, não, porque ele não é uma herança social, ele não participa de uma consciência coletiva, ele vale só para aquele grupo. E a escola também garante que o indivíduo se adapte à sociedade, e a escola, ele não pode criticar essa sociedade. A educação, né? Então é importante a gente pensar isso também, né? O quanto isso ainda está presente na escola hoje, né? A educação formal ou não formal, ou seja, a educação formal é aquela que acontece dentro da escola, a educação não formal é aquela praticada, por exemplo, pela família, ela é sempre um ato intencional. Desculpa. Como ato intencional, quem educa, quem ensina, tem sempre a intenção de garantir que aquele indivíduo esteja aprendendo algo para algum objetivo. E isso é um conceito que a gente precisa compreender muito bem. A educação é um ato intencional. A gente não pode achar que a educação é um ato voluntário. Todo ato educativo tem uma intenção por trás, ela tem um objetivo, e esse conceito é muito importante para a gente. A educação formal, né, para o Durkheim, ela tem funções que visam conservar a sociedade do jeito que está. Lembrem-se, Durkheim é um pensador conservador. Então, ela tem uma função acadêmica, de difusão de conhecimento, de cultura da sociedade. Ela tem uma função distributiva, na medida em que ela permite o acesso ao conhecimento e à cultura produzidas. Ela tem uma função econômica, lembrem-se, ele está pensando a sociedade capitalista. Econômica por quê? Porque a escola, do ponto de vista do Durkheim, ela pode promover o aumento da produtividade e da riqueza do país, na medida em que ela garante a sua função acadêmica e a sua função distributiva. E ela também tem uma função política, porque através dela forma-se um determinado cidadão com uma determinada consciência coletiva ou social, fazendo com que a sociedade funcione como aquele organismo que eu falei lá atrás. Então, são as funções da escola, segundo Durkheim. De todos os sociólogos, o que mais discutiu o papel da educação na manutenção da sociedade capitalista foi o Durkheim. Por isso que ele detalha tanto esses conceitos. E aí, eu gostaria de finalizar essa aula agradecendo vocês, e na próxima aula a gente continua falando de outros pensadores.